Estamos, neste momento, iniciando este segundo bloco do nosso enfoque regional e, de acordo com aquilo que acertamos com a Justiça Eleitoral, estamos trazendo. A TV Prevê convidou todos os candidatos a senador, todos os candidatos a vice-governador e todos os candidatos ao governo do Estado de São Paulo para que possam participar desta programação jornalística da TV Prevê. E hoje nós temos o prazer de ter como nosso convidado, e obedecendo os 30 minutos que nós nos comprometemos com os candidatos e com a Justiça Eleitoral, de abrirmos espaço para o pensamento daquilo que pensam os candidatos. Hoje nós temos a satisfação de receber nos estúdios o indígena Cacá Verá, que é candidato ao Senado pelo Partido Verde. Partido Verde que terá candidato à presidência da República, ao governo de São Paulo e como candidato ao Senado, o índio Cacá Verá é o seu candidato pelo PV. Muito obrigado, Cacá, por vir aos estúdios da TV Prevê e para se apresentar ao telespectador da TV Prevê e ao Centro-Oeste Paulista, para você dar o seu recado como candidato. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a TV Prevê e agradeço também a todos os ouvintes e por essa oportunidade de estar aqui na região apresentando a nossa proposta, o nosso programa e fazendo com que o nosso telespectador possa conhecer melhor, né, a minha pessoa. Ô Cacá Verá, eu disse que você era indígena, era índio. Eu quero saber qual é a sua origem, de que tribo, da onde você é. Contar um pouquinho do seu currículo pessoal para depois entrarmos nos aspectos políticos, até para que o público possa conhecê-lo. Muito bem. Meu nome é Cacá Verá. Esse nome Cacá Verá é um nome guarani, Cacá Verá de Cupé, porque eu fui adotado pelos Guarani no início dos anos 80, na última aldeia Guarani do município de São Paulo, na zona sul de São Paulo. A minha família vem de uma outra origem étnica, minha família vem do povo Tapuia, eles habitavam o norte de Minas Gerais. Na década de 60, eles migram para São Paulo, a minha família passa a morar na região de São Paulo, muda para a zona sul, para o extremo sul, início da Serra do Mar de São Paulo. E ali eu tive a minha infância, a minha juventude, né, naquilo que se tornou uma periferia de São Paulo. Uhum. Na pós-infância, eu conheci os Guarani. E os meus pais, eles faleceram cedo. E de maneira que, com o passar do tempo, eu fui naturalmente me adentrando e convivendo com a comunidade Guarani de uma aldeia chamada Tenondé-Porã, que naquela época as pessoas chamavam de Aldeia da Barragem, porque ela faz frente à barragem com a represa Billings em São Paulo. Uhum. No decorrer do tempo, eu me tornei um mediador entre a comunidade Guarani em São Paulo e determinados órgãos e poderes de São Paulo por conta justamente da questão da defesa das suas terras, mas o mais importante, da preservação da sua cultura. Eu fui um elo entre esse trabalho. Isso foi no início dos anos 80. Isso naquela região mesmo de Parelheiros, Engenheiro Marcilac. Exatamente. Ali bem na zona sul de São Paulo, já na Serra do Mar mesmo, né? Exatamente. E naquela época... Eu fiz uma matéria uma vez lá pelo canal que eu trabalhava em São Paulo. Sim, então, exatamente. Naquela época, quando chegou perto do final dos anos 80, o Brasil ia ter uma rediscussão da sua Constituinte. Foi em 88, né? Uhum. E eu, juntamente com alguns líderes Guarani e de outros povos que visitavam regularmente a aldeia, porque nós recebíamos visitas assim de vários líderes indígenas do Brasil, nós constituímos então um grupo para pressionar, então, naquele momento, na Constituinte,
para que se alterasse e se adaptasse algumas leis, particularmente em referente à questão indígena. Por exemplo, até aquele momento o índio ainda não era considerado um cidadão brasileiro. Quer dizer, o povo mais antigo do Brasil não era reconhecido como cidadão brasileiro. É um negócio incrível, mas isso era um ponto em questão. E a outra questão é uma questão que infelizmente tem se perpetuado até agora, que é a questão da demarcação das terras indígenas. Na Constituinte de 89, chegou-se a um acordo para isso, e o governo, na época, propôs, então, que em 5 anos todas as terras indígenas do Brasil seriam demarcadas, principalmente aquelas que já haviam sido estudadas, né, estudadas antropologicamente, verificadas juridicamente, aquelas que não tinham nenhum problema, que mais ou menos 80% das terras em questão já haviam passado por esses processos de estudos e pesquisas, e que em 5 anos se demarcaria todas as terras. Já se passaram 25 anos. Né? E muita coisa ainda tem que ser feita. Então foi nesse momento que eu me engajo, primeiramente na questão indígena. Mas, com o passar do tempo, o início dos anos 90, eu não consegui dissociar a luta pela causa indígena de uma luta pela causa ambiental. Né? Veja bem, a gente está falando aí do fim dos anos 80, e naquela época já era premente que a sociedade brasileira, a sociedade humana como um todo, tivesse um outro tipo de relação com ecossistemas, com a natureza. Naquela época nós já sentíamos que a maneira como a sociedade promove desenvolvimento, a maneira como a sociedade lida com os recursos naturais, iria agravar cada vez mais não só a situação dos povos indígenas, mas a situação da sociedade humana como um todo. Nós tínhamos essa percepção. E eu me engajei, então, também numa luta, no primeiro momento, focado na educação e na conscientização das pessoas para justamente o modo como o qual nós nos relacionamos com os recursos naturais. Né? É um modo muito inconsequente que desestrutura, que desestabiliza não só a natureza, mas que desestabiliza, sobretudo, também a nossa sociedade. Na cultura indígena, se diz que todas as coisas estão interligadas com a natureza. Todas as etnias, todos os grupos humanos estão interligados. Não tem separação. Então, se alguma coisa acontece de errado com a natureza, reflete na sociedade. Então, nós já tínhamos essa noção. Com o passar do tempo, principalmente depois da Eco 92, porque na Eco 92, cientistas do mundo inteiro chegaram ao Brasil, e algumas coisas que os povos indígenas diziam de uma maneira, vamos dizer assim, empírica, os cientistas demonstraram de uma maneira, na linguagem científica, que realmente se fazia necessário ter um outro modo de relação com os recursos naturais e com os nossos modelos de geração de renda, de economia, para se manter uma qualidade de vida. Então eu me engajei justamente nesse ponto, né? Nesse trabalho de levar um pouco da sensibilidade que eu aprendi com diversos líderes, diversos sábios indígenas, para a sociedade não indígena. Né? E é dessa maneira que eu sou reconhecido também no meio indígena, como um ser ponte, como uma pessoa que faz a ponte entre esses dois universos, assim, que parecem tão diferentes, mas não são. Já que você veio desta região da capital, da zona periférica de São Paulo, aliás, quantos índios nós temos ali naquela região? Olha, na região do município de São Paulo, predomina o povo Guarani, entre o município litoral,
oficialmente, as maiores aldeias são 3, mas são cerca de 7, 8 aldeias Guarani, né, naquela região. Mas no estado de São Paulo, nós temos cerca de 17 povos indígenas ainda hoje. Guaranis? Não, de diversas etnias. Guarani, Terena, Caigangue, Chucuru, Cariri, Chocó, Funiô. Nós temos vários povos no estado de São Paulo espalhados. E você não conhece a Araribá aqui na região de Bauru, não é? Não, em Bauru ainda não conhecia. Os Terena... Avaí. Avaí é um município próximo aqui de Bauru, que fica aqui do lado, onde tem os Terenas, tem os Caigangues, tem os Guaranis, e é conhecido, a tribo tem outro número, mas é conhecido como a aldeia indígena Araribá. Araribá, não conhecia pessoalmente, ainda não tive a oportunidade, inclusive é a primeira vez que eu estou vindo a Bauru, né? Mas Bauru foi um importante centro nos anos 80, para a questão indígena, porque aqui era regional. Da FUNAI, da hoje FUNAI. É apenas um núcleo da FUNAI, então, foi transferido lá para Itanhaém. Ela foi muito, muito importante naquela época, naquele momento, assim, né? E nós dávamos muito ênfase justamente para os povos do litoral e do coração de São Paulo, porque sofrem discriminações duplas, triplas, né? Por serem índios, por serem socialmente mais expostos, né, pela vulnerabilidade social, né, pelo fato de ter uma questão complicadora que é da sustentabilidade, da geração de renda e tal, e, sobretudo, infelizmente, pela nossa ignorância em relação aos valores das culturas indígenas. Cacá, você até se expressa e coloca muito bem a situação indígena e nesse papel de interlocução que você fez com os povos indígenas, com os povos não indígenas e com as autoridades e com as lideranças. Qual é a sua formação, Cacá? Eu me tornei justamente um especialista na história, na cultura dos povos indígenas do Brasil. Né? Eu tenho uma especialidade por notório saber, né? Que através da Unipaz e Faculdade de São Judas, a Universidade da Paz e Faculdade de São Judas, que são fundações que eu dou aula desde 97. Né? Eu sou professor né, dessa fundação, em alguns cursos voltados para pós-graduação, né? E também, assim, tenho uma formação autodidata, né? Eu sou escritor, tenho 5 livros escritos, todos esses livros abordam a temática indígena, sou empreendedor social, pelo fato de, a partir dos Guarani, eu, junto com um grupo de amigos, de companheiros, criamos sistemas de desenvolvimento, de autonomia das comunidades, geração de renda, mantendo o equilíbrio da natureza, e isso demonstrou que é possível gerar renda, ter economia e preservar a natureza, e isso gerou, ao longo do tempo, um reconhecimento da Unesco, da própria ONU e da Fundação Ashoka, que é uma fundação que apoia empreendedores sociais. Então, minha formação é muito assim, na prática da vida mesmo, né? E como é que se deu essa sua aproximação com o PV? Com o PV é uma relação muito antiga. Quando o PV foi fundado, mais ou menos nos anos 86, 87, acho que foi em 86, eu estava na aldeia. E nessa época, o PV se aproximou da comunidade Guarani através do hoje presidente nacional do PV, o José Luiz Pena. E naquela época, o PV já tinha uma preocupação de valorizar essas culturas tradicionais e tentava nos convencer de que nós tínhamos que ter uma participação política. E aí nós falávamos assim, não, primeiro nós temos que ter um reconhecimento enquanto cidadãos. E ali foi o início da nossa luta. Mas naquela época, eu não era afiliado ao PV.
Mas eu colaborei com o PV naquele momento, o PV colaborou conosco desde então, sempre colaborou nos apoiando, né, na questão política. Hoje, na Câmara Federal, na Comissão para Assuntos Indígenas, é o PV que está à frente. E foi assim. Mas eu, oficialmente, eu passo a ter uma atuação política em 2010. Porque nesse período de tempo eu me foquei no trabalho social com as comunidades. Eu desenvolvi projetos em cerca de 15 comunidades indígenas do sudeste do Brasil. Então eu achava que era mais necessário o meu trabalho social do que um trabalho político naquele momento. E em 2010 eu senti a necessidade de também ter uma ação dentro da política, né? Justamente pelo fato de que nós estamos num momento de uma crise sem precedentes na relação homem-natureza, desenvolvimento e economia. Nós estamos numa crise terrível, né? E essa crise não é essa crise recente que hoje falta água, amanhã falta luz. Isso daí é paliativo. A crise é mais profunda e mais grave, né? Para você ter uma ideia, né, os modelos que a política, de uma certa maneira, valoriza, modelos de desenvolvimento, gera a cada ano uma desestruturação em diversas espécies da natureza, nas sociedades indígenas e na sociedade humana, sem precedentes, né? Se a gente continuar com esse tipo de modelo de desenvolvimento, nós precisaríamos de 3 planetas Terra para continuar existindo. Isso não são os índios que dizem, são cientistas. Só que nós não temos 3 planetas Terra. Nós temos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento. Nós temos que mudar o nosso modelo de relação com a economia, mas isso não quer dizer que nós não queremos que o país promova um aprimoramento enquanto civilização, né? Porque muita gente acha que o índio é contra a civilização, que o índio é retrógrado, essa coisa toda. Não. Nós queremos um aprimoramento da civilização com qualidade de vida e com desenvolvimento de consciência, né? E isso passa por ter uma nova relação com os recursos naturais. Para o senhor ter uma ideia, o cafezinho que a gente toma na esquina, ele precisa o pé de café, para gerar esse cafezinho, precisa de um clima entre 18 e 20 graus. O arroz, o feijão, o arroz que a gente come, o arroz precisa de um clima de 22 graus até no mínimo 17 graus e de uma certa umidade para ele ser gerado. O feijão, 20 graus. Você está falando... Por que você está falando isso? Porque o que determina a qualidade, o equilíbrio do clima é a preservação de uma maneira equânime dos ecossistemas. Quando esses ecossistemas se desestruturam pela ganância humana, o que acontece? Altera também o clima. Alterando o clima, nós ficamos sem condições de gerar um alimento de qualidade, de gerar recursos para a nossa própria sobrevivência. E é isso que está acontecendo, não só no Brasil, né, mas está acontecendo na humanidade de maneira geral, influenciados pelos modelos que vêm lá dos Estados Unidos, porque mesmo a Europa está revendo todo o seu modelo de desenvolvimento. A Europa, por exemplo, no setor de energia, ela faz uma coisa que se o Brasil fizesse, ele daria um salto de qualidade na relação com a natureza e um salto de ganho econômico muito grande, que é, ao invés de usar monotematicamente uma mesma exploração de energia e ter aquela visão megalomaníaca de gerar energia, ao invés de ficar nesse eixo, gerar
pequenos sistemas de energia, no que se refere às hidrelétricas, por exemplo, e utilizar a energia do vento e do sol, seria um salto incrível de cuidado com a natureza e de geração de uma maior economia para o país. Então é isso que nós estamos preocupados. Nós não estamos preocupados com a natureza de um modo romântico, como dá a entender quando se olha assim a questão indígena. E nós não estamos preocupados somente com as etnias indígenas, nós índios. Nós estamos preocupados com a tribo humana como um todo. E isso passa por a gente olhar a maneira como nós estamos produzindo desenvolvimento, promovendo o desenvolvimento. E essa oportunidade que o PV me deu de ser candidato ao Senado, justamente porque no lugar do senador, qual é o papel do senador dentro do sistema político? Ele é apoiar o Estado na promoção de investimentos, de políticas públicas, né? Então, qual tipo de investimento de política pública ideal para São Paulo nos tempos de hoje? Investimentos em diversidade de energias que sejam limpas e que gerem qualidade de vida, né? Investimento em respeito à diversidade cultural e diversidade de pessoas, porque São Paulo é a terra dos 1000 povos. Nós temos diversas origens, diversas raízes que tornaram São Paulo o maior estado, o estado mais importante do Brasil. Então nós devemos respeitar e honrar essas raízes. Esta vai ser uma das bandeiras da sua campanha? Essa é uma das bandeiras da minha campanha. E as propostas efetivas que você vai elencar para o eleitor, para convencê-lo de que você é uma opção a mais e que vai merecer a confiança deste eleitor para colocar o seu nome na urna? A primeira proposta, antes de mencionar a proposta, é importante o conceito. O nosso programa, o programa do PV e as minhas propostas que estão ligadas ao programa, é pela manutenção do equilíbrio e da qualidade da vida. Ou seja, nós não temos uma proposta somente partidária. Nós temos uma proposta pensando no presente e pensando também nas gerações futuras. Por isso nós dividimos o nosso programa em 10 pontos. Desses 10 pontos, eu vou elencar 4 pontos principais no que se refere à questão do Senado. O primeiro ponto é a questão da água. Não é porque nós estamos vivenciando hoje uma crise que está sendo noticiada em relação à água, por conta da questão da reserva da Cantareira. A questão da água é uma questão muito mais profunda. Para vocês terem uma ideia, a nossa empresa estatal de água e a relação que se tem com a água é uma relação de desperdício. Há mais de 2 décadas que não há um enfoque na manutenção e no cuidado para não desperdiçar a água que é veiculada para as metrópoles. Nós desperdiçamos mais de 30% de água porque não tem uma política de manutenção. Então, uma das propostas é investir numa política de cuidado com a água. Mas só a manutenção não basta. É preciso investir também em projetos e ações que utilizem modelos diferenciados de captação de água. Por exemplo, captação de água da chuva, né? Promoção do reuso da água, né? Investimento em estações de tratamento, purificação dos nossos rios, dos nossos córregos, das nossas nascentes, né? Esse é um dos pontos. A outra questão, em se tratando de São Paulo, é a valorização da agricultura familiar, a valorização da agricultura orgânica, a promoção de uma agricultura mais saudável, porque essa agricultura que nós incorporamos de modelos que vêm, que não nos servem, é uma agricultura que envenena o solo,
que intoxica o alimento, nós nos alimentamos de uma maneira errada, nós nos alimentamos com veneno, nós geramos veneno para a terra. Então, o segundo ponto é essa questão de valorização de uma agricultura mais saudável. O terceiro ponto é a questão da educação. Nós precisamos gerar uma educação que fomente uma cultura de paz e precisamos desenvolver uma educação com um foco no conteúdo, na qualidade, na valorização daquele que leciona, daquele que instrui. Porque quando se fala em educação, normalmente as propostas são de construção de mais prédios e etc, etc e tal. Isso é importante, mas isso é o óbvio. Nós precisamos ir além do óbvio, nós precisamos recuperar, resgatar a qualidade do ensino, principalmente nas periferias, nas grandes periferias, nas médias cidades, nas pequenas cidades de São Paulo. Né? Investir na educação integral, investir na qualificação do professor. Né? Essa talvez seja uma das propostas mais prementes e mais necessárias, não somente como uma candidatura, né? Mas como uma necessidade do Brasil. E a quarta questão é a questão da saúde. Né? Infelizmente, esse é um tema recorrente, mas nós precisamos criar vergonha na cara. Nós precisamos, enquanto cidadãos, pressionar cada vez mais as instituições políticas, e eu, como hoje um representante de uma instituição política, ter a responsabilidade de gerar uma saúde verdadeiramente eficiente e verdadeiramente que contemple a necessidade do cidadão. Eu, inclusive, sugiro, por exemplo, que os senadores, os deputados federais, os presidentes, os governadores tenham a obrigação de se utilizar do serviço público de saúde para eles verem como é que funciona. Acho que assim, quando o governador de um estado, o senador, o prefeito, o vereador, o deputado for no SUS, ficar na fila do SUS e ver como é que é, com certeza ele vai entender isso que eu estou dizendo, da necessidade de mudar a maneira como nós lidamos com a saúde. E essas são algumas das propostas que eu elenco aqui. Eu quero agradecer ao Cacá Verá, que é candidato ao Senado pelo PV, ele que é indígena e que estará disputando o cargo ao lado de outros partidos e outros candidatos nas eleições de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado. Que seja bem sucedido na sua empreitada. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a todos. Nós estamos encerrando esta entrevista do nosso Enfoque Regional, que teve como nosso convidado Cacá Verá, que é um índio candidato ao Senado pelo Partido Verde e que estará concorrendo nas próximas eleições. Aos que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Lembrando que os candidatos ao Senado, ao governo e à vice estarão participando como convidados da programação de acordo com a nossa solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral. A todos, muito obrigado e até o próximo programa.